Boa tarde, Débora Furuno, psiquiatra. Para que serve o cannabis medicinal? Para quais doenças ele está indicado? Vamos voltar um pouquinho na história para entender essa coisa. Bom, desde 1500 a.C. já está descrito o uso da cannabis para fabricar tecido, para fabricar alguns óleos e para vaporização também. Essa planta já era usada desde aquela época. O que aconteceu? Uma planta que tem esse poder, ela vai ser estudada. Então foram se pesquisando e descobrindo vários compostos da cannabis. E ela tem mais de... O ano passado eram 468, agora já está em 576 e a tendência é ir aumentar, porque as pesquisas continuam. Bom, desses compostos, o que nos interessa aqui são os canabidioides, ou mais precisamente, fitocannabidioides. O que é uma medicação fitoterápica? É aquela obtida através da extração da planta, direto. Ela passa por um processo de industrialização, mas não é acrescentada nenhuma substância sintética. Por exemplo, ginkgo biloba, por exemplo, ginseng. Por isso que ele vai ser vendido em receita branca, tá? Bom, o composto que interessa aqui no assunto, tá? Falei ontem sobre o THC, que é o que causa barato, e a dependência. Hoje eu vou falar sobre o canabidiol, CBD. O canabidiol tem uma estrutura química semelhante, todos os fitocannabinoides têm estrutura química semelhante, mas a ação deles difere. É interessante, porque você vê a estrutura molecular é muito parecida um com a do outro, mas a ação é muito diferente. Por exemplo, a ação do THC pode levar a danos cerebrais e até a dependência física. Agora, os cientistas conseguiram separar isso em 1940, mais ou menos. Conseguiram, por fim, separar os canabidioides. E aqui entra o canabidiol. Então você vê como é interessante. Primeiro a planta, aí você decompõe a planta, descobre os compostos. Aí você pega os compostos que interessam. Aqui, fitocannabidioides. Aí você fala, bom, esse composto deve ter algum receptor no cérebro. E aí, depois é que descobriram os receptores. Foi lá por meados de... Ai, caramba, é difícil, eu não sou ruim para... 1980, quer dizer, 1940 é descoberto o canabidiol. Em 1980 e 88 é descoberto o receptor do canabidiol. E o receptor do canabidiol, ele nos interessa aqui principalmente dois, CB1, CB2. Então, o que é receptor? Lembra? Receptor é aquele que recebe, tá? Ontem eu expliquei que o THC entrava no receptor ocupando o lugar do nosso endocannabinoide natural, que nós produzimos, que chama anandamida. Interessa agora aqui o CBD. CBD.
vão surgir vários remédios e o composto principal é o canabidiol. O canabidiol, ele atua como o THC sem os efeitos adversos do THC. Foi essa a grande descoberta. Por isso que a Anvisa liberou. Quando você tem um fitoterápico, você tem uma legislação específica para fitoterápico. Então, foi liberado pela Anvisa, já está à venda, já estou prescrevendo. E, bom, entre as ações, a principal vantagem do CBD sobre o THC é que, ao contrário do THC, o CBD não é psicotrópico. O que é uma droga psicotrópica? É aquela que altera o seu estado de consciência e senso percepção. O CBD não faz isso. Ele não é psicotrópico. Ele não causa dependência química. Ele promove, em resumo, um equilíbrio de todo o organismo, desde o cérebro até o dedão do pé. Porque nós temos receptores CB1 e CB2 no corpo todo. No cérebro nós temos mais CB1, no corpo mais CB2. O canabidiol, a medicação, no cérebro ele vai promover uma neuroproteção. Ele vai proteger os neurônios de destruição, daí a eficácia dele nas demências, Alzheimer, Parkinson, déficit de memória causado pelo uso abusivo e prolongado da maconha. Ele vai melhorar a cognição, a clareza de raciocínio como um todo. E existem estudos que dizem que ele promove até a formação de novos neurônios, que chama-se neurogênese. Então, dentre as doenças cerebrais, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, dor de cabeça que não passa com nada, alteração de memória, melhora o sono, estabiliza o humor, ou seja, tem ação antidepressiva, tem ação ansiolítica e aumenta a capacidade de insight. Então, aquelas pessoas que estão querendo parar de usar maconha, e eu vou entrar com o canabidiol, que também eu tenho usado para isso, para tirar da dependência da maconha, a preocupação deles é a seguinte: poxa vida, mas vai tirar a minha criatividade que eu tenho quando eu estou chapado? Não, não tira. Pelo contrário, porque ele melhora todas as funções cognitivas. No corpo, ele age como um potente anti-inflamatório. Então, todas as doenças que têm como princípio um processo inflamatório, esclerose múltipla, dor crônica, qualquer tipo de inflamação, tá? Porque o mecanismo de inflamação é um só. Você tem estímulo da citocina e a citocina manda a célula lá fazer ação anti-inflamatória. Mas, às vezes, a citocina exagera um pouco e há uma descarga aumentada da citocina. O canabidiol vai lá e fala menos, equilibra. A função dele no corpo todo é equilibra. Esse é o comando que ele dá para o cérebro, para o organismo todo. Equilíbrio. O termo científico é homeostase, tá?
e que é assim, você manter o equilíbrio do seu organismo para que ele interaja com o meio externo, os estresses do dia a dia. Bom, o que mais que eu vou falar? Ah, outra coisa, outra doença importante que eu tinha esquecido. Epilepsia grave, que não responde à medicação. Autismo. Eu vi uns vídeos aí, eu não trato de criança não, mas a resposta é imediata. E uma coisa interessante, você não precisa de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. É aquela mesma dose que mantém, tá? Bom, canabidiol, receptor de canabidiol, CB1, cérebro, CB2, organismo, tá? Aí, depois de muito tempo, 1900 e pouco, acho que 1992, foram descobrir um endocannabinoide que nós produzimos, que chama anandamida, que em sânscrito significa felicidade. Só o significado fala por si próprio as ações terapêuticas que ela promove. Todas aquelas que eu falei que o canabidiol promove, a anandamida promove. E nós produzimos naturalmente. Só que tem um problema. Pô, se a gente produz naturalmente, por que eu preciso tomar canabidiol então? Porque nós produzimos em pouca quantidade. E a meia-vida dela, a duração dela no corpo, é curta, e chama meia-vida, a duração que ela tem no seu organismo. E existem em algumas substâncias, tudo está em estudo, tá? Existem algumas substâncias que ajudam a aumentar a concentração da anandamida, AEA é a sigla dela, no nosso organismo, que são atividade física, em qualquer transtorno mental, qualquer doença, atividade física, além de produzir endorfina, aumenta os níveis de anandamida, o nosso canabinoide natural, interno. Pimenta, não se sabe por que, está em estudo. Cacau mastigado e chocolate amargo. Todos eles, não vou explicar a bioquímica aqui, promovem um aumento dos níveis de anandamida, mas não se compara a você tomar algumas gotas do canabidiol. É uma droga extremamente segura, de fácil, tem via oral, tem spray, tem inalada, tem sublingual, tem transdérmico e tem supositório, cuja absorção é mais rápida, né? Porque é subcutâneo. Existem várias formas, então, o que facilita. Eu uso, estou começando, eu uso em geral 2 gotas de 12 em 12 horas, mas isso depende muito, não funciona como as outras medicações, tantos miligramas por quilo de peso. Funciona de pessoa para pessoa, não importa a idade, não importa a massa corporal, então tem que se ir tateando, começar com doses baixinhas e ir acompanhando o paciente de pertinho. Se tiver dúvida, comenta aqui que a gente vai destrinchando. É um assunto muito interessante porque é uma substância que foi descoberta recentemente, foi liberada recentemente. Os meus pacientes precisam importar, tem que preencher um formulário da Anvisa e tal, mas não sei, em breve estará à venda nas farmácias.
Existem pacientes não, pessoas que vieram me procurar para receitar canabidiol para ter barato, sem precisar usar maconha, porque não dá cheiro, né? Não corre o risco. Mas não vem me procurar por causa disso, não. Porque, como eu disse, ele não é psicotrópico. Não altera o estado de consciência e senso-percepção, embora induza um sono gostoso. Boa tarde. Até mais.